Oi, pessoal! Hoje eu, a bolsista Clarice e a bolsista Mirtz, vamos falar para vocês sobre o Teorema de Pitágoras de uma forma simples e prática. O que vamos aprender hoje? Vamos aprender quem foi Pitágoras, noções básicas do Teorema de Pitágoras e vamos realizar alguns exercícios utilizando o Teorema de Pitágoras. E agora, pessoal, vamos conhecer quem foi Pitágoras. Pitágoras nasceu na ilha de Samos no ano aproximado de 570 a.C., um grande estudioso nas áreas da matemática, na astronomia, na música, na literatura e na filosofia. E além de tudo isso, listamos algumas curiosidades sobre ele. A primeira curiosidade é que ele fazia culto que adorava números. Ele acreditava que os números eram sagrados. Ele adorava o número 10 em específico, gente. Ele tinha até uma própria oração para esse número. Ele também acreditava na reencarnação após a morte. Ele foi o fundador da escola pitagórica, uma das primeiras universidades do mundo. Seus alunos, os novatos, deviam ficar 5 anos em silêncio, porque ele acreditava que o silêncio era sagrado. Também era proibido riso nas suas aulas. E ele daria sua vida para proteger as favas, porque ele acreditava que as almas do pessoal que morreu, dos familiares, estavam contidas lá dentro, então não podia nem tocá-las e nem comê-las. Bom, pessoal, mas antes de começarmos a falar sobre o Teorema de Pitágoras, eu trago aqui uma situação, um problema para a gente tentar resolver, em que seu José, ele tem um terreno de formato retangular, de modo que um dos seus lados tem 30 metros e o outro lado tem 40 metros. E ele quer construir uma cerca que passa pela diagonal do seu terreno. Então, como é que vamos ajudar o seu José a saber, de uma maneira bem simples e prática, o comprimento dessa cerca? Pense aí, pessoal, e voltamos já nessa situação. Bom, o Teorema de Pitágoras foi uma das contribuições que Pitágoras nos deixou, em que é uma expressão matemática que relaciona os lados de um triângulo retângulo, conhecidos como hipotenusa e cateto. Uma observação, pessoal, é que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em todo triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ele possui aqui um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e dois ângulos menores do que 90 graus, que são ângulos agudos. Além disso, para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, precisamos saber o nome dos lados desse triângulo, em que o lado maior do meu triângulo retângulo, ou o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, podemos chamar de quê? De hipotenusa. E os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus, ou os dois lados menores do que o lado da hipotenusa, podemos chamar eles de cateto. Além disso, podemos também denominar esses lados por letras, em que minha hipotenusa, quem é minha hipotenusa? É o lado maior, vai ser quem? Vai ser A. Um dos meus catetos eu vou chamar de B, e o outro cateto eu posso chamar de C. Logo, como é que vai ficar o meu teorema de Pitágoras? Vai ficar o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas espera aí, quem é a ao quadrado? O a gente sabe que é quem? É minha hipotenusa. E ela ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes hipotenusa. B, quem é B? B é um dos lados do meu cateto. Então, b ao quadrado vai ficar o cateto vezes o cateto. E C, quem é C? C é meu outro cateto. Então, ele ao quadrado vai ficar o cateto vezes o cateto. Portanto, o que essa minha expressão matemática está me falando? Está me dizendo que o quadrado
da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos meus dois catetos. Ou seja, o meu A ao quadrado é igual à soma de B ao quadrado e C ao quadrado. Agora eu vou ilustrar para vocês o Teorema de Pitágoras, em que eu trago aqui uma ilustração, que eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho aqui a minha hipotenusa, tenho um dos meus catetos B e o outro meu cateto C. E o que essa ilustração está me dizendo? Está dizendo que eu construindo quadrados sobre os meus dois catetos, a soma das áreas desses meus dois quadrados construídos sobre o meu cateto B e meu cateto C vai ser igual à área do meu quadrado construído sobre a minha hipotenusa. Mas como assim, professora? Eu não entendi nada. Eu vou agora ilustrar com números. Eu tenho aqui esse quadrado de lado 4, esse meu outro quadrado de lado 3, e esse meu outro quadrado de lado 5. E como é que a gente faz uma área de um quadrado? Né? Lado vezes lado. Nesse quadrado aqui eu tenho que minha área vai ser 16, meu outro quadrado, o azul, a minha área vai ser 9, e no meu quadrado verde a área vai ser 25. Então, eu somando a área do meu quadrado construído sobre o meu cateto B com a área do meu quadrado construído sobre o meu cateto C, em que 16 mais 9 é igual a 25, vai ser igual à área do meu quadrado construído sobre a minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos meus dois catetos ao quadrado. Aí aqui, pessoal, aqui eu tenho um triângulo retângulo, em que tem medidas 3, 4 e 5. E esse meu 5 está se referindo a quem é meu A. Quem é meu A? Minha hipotenusa. Esse minha medida 4 é quem? É meu B, que é um dos meus catetos. Esse meu outro lado aqui, essa outra medida que vale 3, é meu outro cateto, que é C. Substituindo na fórmula, temos que A, que é 5, vai ficar 5 ao quadrado, é igual a B, que é 4 ao quadrado, mais o C, que é 3 ao quadrado. Então, 5 vezes 5 é igual a 4 vezes 4, mais 3 vezes 3, em que 5 vezes 5 é igual a 25, igual 4 vezes 4 é 16, e 3 vezes 3 é 9. Resultando em que 25 é igual a 25, ou seja, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus dois catetos ao quadrado. A mesma coisa que eu ilustrei anteriormente, em que meu A ao quadrado ele é igual a meu B ao quadrado mais meu C ao quadrado. Bom, pessoal, como já vimos anteriormente o que é um teorema de Pitágoras, vamos ver se a gente consegue resolver essa situação que eu deixei anteriormente com o teorema de Pitágoras, em que eu tenho o seu José, ele tem um terreno retangular e um dos seus lados do terreno tem 30 metros e o outro lado 40 metros. Mas espera aí, uma pausa. Vocês estão aí se perguntando, professora, você falou que a gente só pode aplicar o teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo. E aí não temos um triângulo retângulo. Aí temos um retângulo. Mas espera aí, alunos. Vamos ler o enunciado. Ó. Ele precisa construir uma cerca que passa pela diagonal desse terreno. Quando eu passo a diagonal nesse meu terreno retangular, vocês observam que eu formo aqui um triângulo retângulo, pois podemos observar que aqui tem a formação de um ângulo de 90 graus. Então, com isso, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, em que eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Em que o lado que eu quero encontrar vai ser quem? Vai ser minha hipotenusa, pois é o lado maior desse meu triângulo e é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado que tem 30 metros vai ser um dos meus catetos
E esse outro lado, que tem 40 metros, vai ser o meu outro cateto. Vamos substituir na fórmula, pessoal? Eu tenho que A ao quadrado, que eu quero encontrar igual a B ao quadrado. Quem é B? B é 30 ao quadrado. Mais, quem é C? C é 40, então vai ficar 40 ao quadrado. Fazendo essas contas, temos que A ao quadrado é igual a 30 vezes 30, mais 40 vezes 40. A ao quadrado é igual a 30 vezes 30, 900, mais 40 vezes 40, 1.600. A ao quadrado é igual a 12.500. Só, pessoal, olha, aqui a gente tem A ao quadrado e a gente quer descobrir quem? Quem é? A hipotenusa. Eu não quero saber quem é a hipotenusa ao quadrado. Então, sabemos que o inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu vou passar para o outro lado a radiciação e tenho que A é igual a raiz quadrada de 2.500. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? É 50. Então, eu achei o meu A. Então, o comprimento da cerca que seu José queria descobrir, a gente acabou de descobrir que vai ser quem? Vai ser 50 metros. Então, pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios utilizando o Teorema de Pitágoras. Exemplo 1. Calcula a medida da hipotenusa para o triângulo retângulo a seguir. Aqui ele está querendo saber quem é a nossa hipotenusa. E já está dando os valores dos catetos, que são os lados menores do triângulo, que seria 6 e 8. E o A equivale à nossa hipotenusa. Então, vamos coletar esses dados. Temos que B é igual a 6 e C vale 8. E o A é a nossa hipotenusa. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras e fazendo a substituição, vamos ter que A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. E 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Então, fazendo a multiplicação, temos que 36 mais 64 é igual a 100. Então, A ao quadrado vai ser igual a 100. Sabemos que a potenciação ela é o inverso da radiciação. E como não queremos saber quem é A quadrado, e sim somente A, temos que extrair a raiz de 100, chegando à conclusão que A vale 10. Então, o valor da nossa hipotenusa, a medida, vale 10. Concluindo assim a questão. Exemplo 2. Determine o valor de C no triângulo abaixo. Aqui, vamos ter uma atenção a mais. Por quê? Ele já está dando o valor da nossa hipotenusa, que vale 13. E um dos lados do nosso cateto, que vale 12. E está perguntando para determinar o valor de C. Como fazemos isso? Podemos utilizar o Teorema de Pitágoras? E sim, podemos sim. Vamos coletar as informações? Temos que A, nossa hipotenusa, já vale 13, o B vale 12 e o C, o que queremos encontrar. Aplicando o Teorema de Pitágoras, isso fazendo a substituição, temos que 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais C ao quadrado. Resolvendo, 13 vezes 3 é igual a 169, que é igual a 12 vezes 2 a 144, mais C ao quadrado. O que é que devemos fazer agora, gente? Precisamos isolar o C ao quadrado. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu passei o 144 para o primeiro membro. Então, quando a gente faz isso, a gente inverte o sinal, porque ele estava depois da igualdade e agora está indo antes da igualdade. Então, resolvendo essa subtração, chegamos à conclusão que C ao quadrado é igual a 25. Então, precisamos extrair a raiz de 25 e vamos chegar à conclusão que C vale 5. Então, um dos lados do cateto, que é o C, vale 5. Exemplo 3. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício.
o comprimento dessa escada é de. Então, gente, ele quer saber o comprimento da escada. Mas vamos ver aqui. Ele está dando a base no valor de 8 metros. E nossa altura do edifício, 15 metros. Então, a gente podemos visualizar aí um triângulo retângulo, porque a base relativa à altura está formando um ângulo de 90 graus, podendo sim aplicar o teorema de Pitágoras. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, coletar as informações e depois fazer a substituição. Temos que B, que é a base, é um dos lados do cateto, que vale 8, né? E a altura do edifício, que vale 15, é o outro lado do nosso cateto, que vale 15. E A, que é o comprimento dessa escada, é nossa hipotenusa. Então, fazendo a substituição na fórmula, chegamos que A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8 vezes 8 mais 15 vezes 15. A ao quadrado é igual a 8 vezes 8 é 64, mais 15 vezes 15, 225. Resolvendo essa soma aí, chegamos que A ao quadrado é igual a 289. Então, precisamos tirar a raiz quadrada de 289, que é igual a é igual a 17 metros, marcando aí a alternativa D, 17 metros. Então, o comprimento dessa escada vale 17 metros. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre o Teorema de Pitágoras e espero que vocês tenham compreendido alguma coisa e até a próxima.